Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Daniel, sou engenheiro aqui da Solos Energia e hoje nós iremos realizar o dimensionamento de disjuntores e cabos utilizando os critérios da NBR 5410. São os critérios de temperatura, fator de correção de agrupamento e queda de tensão. E ao final da nossa aula, nós preparamos um presente especial para você, que é os nossos seguidores, que são os nossos amigos das redes sociais. Nós estamos dando de presente para você uma planilha em Excel que ela faz o dimensionamento de disjuntores e cabos utilizando os critérios de fator de correção de temperatura, o fator de correção de agrupamento e queda de tensão. Você nota que para dimensionar um cabo e um disjuntor, nós vamos levar aproximadamente mais ou menos uns 7 minutos, explicando toda a norma, olhando nas tabelas, verificando os critérios de dimensionamento de cabos e disjuntores. E a planilha, em menos de 1 minuto, você dimensiona de forma rápida, segura, só inserindo os valores de potência, de circuito, a temperatura e quantos cabos, quantos circuitos tem agrupado dentro do eletroduto. Venham com a gente para essa aula? Não percam, hein? Então vamos lá, pessoal, iniciando o dimensionamento de cabos e disjuntores passo a passo. Bem simples, bem fácil, e não se esqueça no final do vídeo, façam o download da planilha, deixem o seu like e compartilhem o nosso vídeo. Então, os critérios para dimensionamento pela N 5410 é a capacidade de condução da corrente elétrica dos cabos, fator de correção de temperatura, fator de correção de agrupamento e queda de tensão. Primeiro passo, nós precisamos fazer a coleta de dados. Quem são esses dados? As informações técnicas nossas, que são a potência e tensão do nosso chuveiro, temperatura ambiente, qual vai ser a distância do quadro, do circuito ao quadro e quantos circuitos irão passar. Então, primeiro passo, fizemos a coleta de dados, vamos ao nosso segundo passo, que é calcular a corrente elétrica. Como que eu calculo uma corrente elétrica no chuveiro? Corrente elétrica, eu pego a potência do chuveiro e divido pela minha tensão elétrica. 7.500 por 220, eu tenho 34,09 amperes, que é a minha corrente IB, minha corrente de projeto, minha corrente nominal. Após isso, eu vou lá consultar a minha tabela número 36 da NBR 5410, o cabo de 6 mm, ele conduz 41 amperes. Então, eu vou pegar esse cabo de 6 mm, conduz 41 amperes, é minha corrente, eu falo que é minha corrente IZ do cabo. Após isso, eu vou precisar fazer minha correção de temperatura. Como eu tenho uma temperatura de 35 graus Celsius, o meu fator de correção de temperatura ele vai ser de 0,94. Então, o meu primeiro fatorzinho, que é o FCT, fator de correção de temperatura igual a 0,94, tabela 40 da NBR 5410. O próximo passo é eu fazer o quê? O fator de correção de agrupamento. Como o nosso circuito vai estar passando 2 circuitos do mesmo eletroduto, eu preciso fazer a correção do fator de agrupamento, que no nosso caso aqui é a tabela 42, e fala que o fator de correção de agrupamento é de 0,80. Quando eu tenho cabos agrupados, aumenta a minha temperatura. Aumentando a minha temperatura, eu tenho o quê? Diminuo a capacidade de condução do meu circuito. Então, nos dois fatores, o FCA e o FCT, eu preciso calcular qual que vai ser a minha corrente de condução do cabo real agora, devido a esses fatores de temperatura. Vou chamar isso aqui de IZ'. E qual que é a fórmula para me calcular IZ'? IZ' vai ser minha corrente IZ, multiplicado pelo FCT, multiplicado pelo FCA. O IZ eu já tenho, que é de 41 amperes, que é um dado de tabela. O FCA e o FCT eu também tenho, então vai ser 41 vezes 0,94 vezes 0,8. Eu tenho uma corrente corrigida, a corrente IZ de condução do cabo vai ser de 30,32 amperes. Eu chego numa conclusão, que a minha carga precisa de 34 amperes e o cabo conduz apenas 30 amperes. Então o cabo de 6 mm ele está totalmente descartado. Então eu vou precisar ir lá na tabela de novo, pegar um cabo de uma bitola maior. Então, como o cabo de 6 mm não deu, eu vou agora escolher o cabo de 10 mm quadrado. Então, o cabo de 10 mm, ele conduz 57 amperes, tudo bem? Isso é dado de tabela da NBR 5410. Vou calcular o IZ' do meu cabo. Tenho 57 amperes multiplicado pelos fatores de correção. Então, meu IZ' ele vai dar 42,86 amperes. Ele atende, porque minha carga ela é de 34 amperes. Agora, pessoal, o próximo passo é calcular o disjuntor.
Pela prática, a gente adota um disjuntor de 20% da corrente nominal, ou seja, 20% de B. Eu posso pegar a minha corrente IN, que vai ser minha corrente do disjuntor, multiplicar 1,2 vezes IB. Quem que é IB? IB é minha corrente de projeto. Então, 1,2 vezes 34,09 amperes, eu tenho uma corrente nominal de 40,98 amperes. Ou seja, eu posso comprar um disjuntor de 40 amperes, um disjuntordinho de 40 amperes. Então, já resolvi o meu problema. Minha corrente, minhas condições, minha corrente de projeto 34, o disjuntor de 40 e o meu cabo de 42,86 amperes. Então, o primeiro critério da norma foi feito corretamente. Tem um cabo que conduz 42 amperes e minha corrente de projeto é 34, então tem um disjuntor de 40. Não vai desarmar pela corrente de projeto e vai estar protegendo o cabo contra algum curto-circuito. Eu tenho que também fazer o cálculo da minha corrente 2, que a corrente 2 ela tem que ser maior que ou igual a 1,45 vezes a corrente IZ, que é a corrente de condução do meu cabo. Então foram satisfeitas as condições da norma. Aqui eu coloquei um resuminho. Então como é que vai ficar o meu projeto? Minha carga do chuveiro é de 34,9 amperes. Eu vou estar utilizando um cabo de 10 milímetros, que a corrente dele IZ agora, capacidade de condução desse cabo de 10 milímetros vai ser de 42,86 amperes, e o disjuntor de 40 amperes. Então tem a siglinha IB, IZ e IN. E esse disjuntor ele vai atuar de 1,13 a 1,45 vezes a corrente nominal, ou seja, ele vai atuar de 45,2 a 58 amperes. Aqui também eu tenho dimensionamento também através da queda de tensão. Aqui nós estamos falando que era uma queda de tensão apenas de 2%. Eu tenho minha fórmula, que é S igual a ρ vezes L vezes I vezes 2 vezes 100 dividido por V, porcentagem por V. O que significa cada sigla dessa? ρ é a resistividade do cobre, que é de 0,0172. L é o comprimento do meu circuito em metros e minha corrente elétrica da carga. O 2 é porque é um circuito monofásico bifásico. Se fosse trifásico, eu ia utilizar 1,73, que é a raiz quadrada de 3. E V em porcentagem, minha queda de tensão em porcentagem, e V é a minha tensão da linha. Substituindo esses valores na fórmula, eu vou chegar que eu preciso de um cabo de 10 milímetros quadrados. E aqui nós temos nosso resumo, né? Nós temos um chuveiro de 220 volts, 7.500 watts, corrente de projeto 34 amperes, o condutor que eu vou estar utilizando é de 10 milímetros, capacidade de condução do condutor é de 42,86 amperes, o disjuntor de 40 amperes, curva B, porque é uma carga resistiva. Note que o condutor de 10 milímetros agora ele só vai suportar 42 amperes, então estamos obedecendo a norma. Com relação às letrinhas, né, as siglas que é IB, IZ e IN, são o nosso corrente de projeto, capacidade de condução do cobre e a minha corrente. Bom, pessoal, nós temos aqui o nosso set point, nossa temperatura de projeto. Nós estamos projetando, dimensionando na temperatura de 35 graus Celsius. Nessa cela nós colocamos a quantidade de equipamentos. Então nós temos um chuveiro que vai pertencer ao circuito 1. A potência elétrica dele é de 7.500 watts na tensão de 220 volts. Então ele já vai me dar a corrente, que vai ser de 34,09 amperes. Aqui eu tenho o número de circuito agrupado. Nós estamos trabalhando com 2 circuitos dentro do eletroduto. Então o meu fator de correção de agrupamento, ele já vai para 0,8, de acordo com a tabela 42 da NBR 5410. O meu fator de correção de temperatura já vai para 0,94, que é o de acordo com a tabela 40 da NBR 5410. Como a temperatura é de 35 graus, ele já vai me dar o meu fator de correção de temperatura. Então ele faz um cálculo aqui de uma corrente fictícia de 47,60 para fazer o dimensionamento da minha corrente elétrica. Então eu tenho o meu cabo, ele já vai me dar meu cabo, condutor de 10 milímetros, e a corrente do meu condutor, ele já faz o cálculo do meu IZ'. Agora o meu IZ' não vai ser mais de 57 amperes, vai ser de 42,86 amperes. E também eu posso fazer o cálculo pela queda de tensão. A queda de tensão, ela vai me dar quando eu colocar o comprimento do meu circuito. Se eu colocar aqui, ó, 30 metros,
vou ter uma queda de tensão, utilizando o cabo de 10 milímetros, de 1,6%. E nessa planilha aqui eu faço alguns testes, né? Por exemplo, se a minha queda de tensão fosse superior a 2%, eu poderia jogar aqui, ó, um cabo de 16 milímetros, eu tenho uma queda de tensão menor. Se eu utilizasse o cabo de 6 milímetros, eu teria uma queda de tensão de 2,67%. Então vamos continuar no 10. Então, o 10 milímetros, eu vou chegar numa tensão final de carga de 216,48 volts. Eu tenho um resuminho aqui na minha planilha. Tem aqui, ó, que eu tenho meu chuveiro elétrico, tensão elétrica de 220, a potência de 7.500 watts, a corrente IB, que é a corrente de projeto, de 34,09 amperes. Vou estar utilizando o cabo de 10 milímetros. O IZ do meu cabo, que é a corrente de condução do cabo, vai ser de 42,86 amperes. Vou utilizar o disjuntor de 40 amperes, que é o meu curva B. Então, pela planilha, ela é bem fácil, bem ágil, bem rápido. E ela atende todos os critérios da norma. Então, bem simples a gente fazer o cálculo. E aqui eu deixei alguns exemplos aqui para a gente fazer uma brincadeira, né? Por exemplo, aqui, ó, o cabo de 10 milímetros. A corrente dele é de 57 amperes, né? E na temperatura de 30 graus Celsius. E sendo o fator de correção de agrupamento, sendo apenas um circuito dentro do eletroduto. Como a minha temperatura está 5 graus mais elevada, eu tenho 2 circuitos dentro do meu eletroduto, a corrente vai passar para 42,86 amperes. E aqui também já faz o cálculo do I2 e de 1,45Z, que também é um critério da NBR 5410, que I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes IZ. Então, quem que é I2? É a corrente nominal do disjuntor vezes 1,45. Então, eu vou ter o quê? 58 amperes no disjuntor. E o meu 1,45 IZ é a corrente máxima que o meu cabo suporta em sobrecarga. Vai ser de 62,15 amperes. Então, se chegar a dar uma sobrecarga de 62 amperes, o meu disjuntor já vai desarmar com 58 amperes protegendo o cabo de uma sobrecarga.